Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha lá, começamos de novo com as nossas aulas, não é verdade? Tivemos a semana passada uma semana cheia de surpresas boas, não é? Participamos de várias atividades, participamos do Acampa Dentro, que foi muito divertido, a nossa Olimpíada virtual, né? Fizemos uma Olimpíada bem gostosa, não foi divertida a nossa sexta-feira? Foi, nós aproveitamos, fizemos um lanche gostoso juntos. E aí tivemos essa pausa. Agora nós voltamos para a gente finalizar as ciências. Então, nós vamos ver da página 33 a 34, já finalizando as atividades de ciências. Então, já vamos começar a nossa aula de hoje? Pega um lugar bem tranquilo, sua apostila, seu estojo e vamos lá para a gente fazer algumas atividades juntos. Então, olha aí na página 33 de vocês, atividades. Use o que você aprendeu. Assinale as alternativas que mostram a importância do Sol para o nosso planeta. Lembra que nas aulas passadas nós sempre falamos que o Sol é um elemento muito importante no nosso planeta, não só para as plantas, não só para os seres vivos, não é? Para todo o planeta em si. Sem o Sol, né, eu acredito que nós viveríamos na escuridão, não é isso mesmo? Isso, então agora você vai acompanhar a leitura com a professora Isa, já vai aproveitando a leitura para marcar um X, ó, tem 4 quadradinhos aí. E aí você vai marcar o X somente na alternativa que mostra a importância do Sol para a vida no planeta, tá bom? Então vamos ler comigo? Sem o Sol não haveria fotossíntese nem produção do oxigênio? Olha que nós estudamos isso, então vê aí se é certo, se não é certo e marca o X. O Sol ilumina nosso planeta participando do ciclo dia e noite. Lembra que eu acabei de falar que sem o Sol nós viveríamos na escuridão? Isso mesmo. Então lá, o Sol emite calor que aquece o nosso planeta. Imagina se não tivesse o Sol para aquecer o nosso planeta, como é que seria? Acho que nós viveríamos num frio terrível, não é verdade? O Sol não interfere nas nossas vidas, ou seja, nas nossas atividades cotidianas? Então, marca aí o X, dá pausa, marca, releia se você precisar e depois nós vamos corrigir essa atividade já aqui por aqui. Então, vamos ver? Sem o Sol não haveria fotossíntese nem produção de oxigênio? É verdade, né? Nós precisamos do Sol para as plantinhas realizar a fotossíntese e também produzir o oxigênio. O Sol ilumina o nosso planeta participando do ciclo dia e noite? Sim, né? Ele nasce, é um dia, quando ele se põe, o quê? Fica à noite e vai amanhecer lá do outro lado do continente. O Sol emite calor que aquece o nosso planeta? Sim, sem o Sol aquecendo o nosso planeta, nós viveríamos num frio profundo, não é verdade? Isso. O Sol não interfere nas nossas vidas, ou seja, nas nossas atividades cotidianas? Isso não é verdade. O Sol interfere sim e muito. Inclusive, nós precisamos do Sol até para a nossa saúde. Sabia que a gente precisa do Sol todo dia um pouquinho na nossa vida para nós produzirmos a vitamina D no nosso organismo? Sim, então olha a importância do Sol nas nossas vidas. Ainda aí na página 33 de vocês, ó, número 2. Desenhe no espaço a seguir uma fonte de luz natural e uma fonte de luz artificial que você conhece. Lembra que a professora falou sobre fonte de luz natural e artificial? Se você não lembrar, é só voltar na apostila um pouquinho que você vai ver que tem a fonte de luz natural e a artificial, tá bom? Número 3. O Sol emite vários tipos de luz. Nesta unidade, falamos sobre 3 tipos. Quais são os 3 tipos de luz que nós falamos? Lembra que eu falei que tem uma que é usada lá para tratamento de dores, a outra para bronzeamento, não é? Quem lembra desses tipos de luzes? E tem a luz visível também, não é? Então, vai lá, se você não lembrou, vai na apostila que também tem. Letrinha B. Qual dessas luzes é a única que o ser humano pode ver? Então, pausa aí no vídeo, faça e depois você volta para corrigir comigo, tudo bem? Então, vamos corrigir?
Então, tá pedindo no espaço aqui para você desenhar uma luz artificial e uma luz natural. Então, o que você vai fazer? Vai escrever luz natural e luz artificial. Você pode ou colocar só um traço aqui no meio. O que é uma luz natural? É a luz solar, né? A luz do sol. É uma luz natural. E a luz artificial? Se você desenhou a lâmpada, você acertou. E se você desenhou uma lanterna, ou a luz do celular, ou fogo, também você acertou. Número 3. O Sol emite vários tipos de luz. Nesta unidade, falamos de 3 tipos. Quais são eles? Primeiro é o quê? A luz artificial, não é? Que é a luz que nós conseguimos ver. E depois, a infravermelho e a luz ultravioleta, né? Então, nós vimos a luz visível, que é a luz do sol, né? Que a gente consegue, lembra que ele bate lá na areia, aquece a areia e depois ele ilumina? E isso é a luz visível. Depois, a infravermelho e a luz ultravioleta. Letrinha B. Qual dessas luzes é a única que o ser humano pode ver? A luz visível, né? A outra nós não conseguimos ver, ó. O ser humano pode ver somente a luz visível. As outras, ultravioleta e o infravermelho, a gente não consegue ver. Agora, na página 34 de você, o exercício número 4. Ao olharmos o céu durante o dia, a única estrela que vemos é o Sol. Mas sabemos que existem outras estrelas, não é mesmo? Sim. Por que não enxergamos as outras estrelas no dia também? De dia, não é? Por que será? Será que é porque o sol é muito forte? Ou será que elas se escondem, vão dormir e o sol volta no lugar delas? Será? Lembra que nós vimos isso na apostila? Então, pensa aí para você responder. Número 5. Por que o sol é uma fonte de energia limpa? Lembra que as outras fontes de energia, como a lâmpada, o fogo, a luz da vela, elas é o quê? Elas poluem de uma certa forma o nosso ambiente, não é verdade? Então, responde aí para a professora por que o sol é considerado uma fonte de energia limpa. Depois, número 6, analise as imagens. Então, olha as imagens aí. Contorne e identifique as fontes de luz natural e artificial. Então, você vai contornar e vai escrever, ó, se ele é artificial, fogo, ou se ele é natural. Pois a vela, se ela é artificial ou natural. E aqui atrás tem o solzinho, aí você vai ver se ele é natural ou artificial, tudo bem? Então, pausa aí no vídeo, faça e daqui a pouquinho a professora volta com você para a gente corrigir. Esperei um pouquinho, né? Agora vamos corrigir, então, a número 4. Então, se a gente olhar o céu durante o dia, nós vamos ver só o sol, não é verdade? Mas será que tem outras estrelas que a gente não consegue enxergar durante o dia? Tem sim, você sabia que tem? Sim, como o Sol, a estrela mais próxima, como o Sol é a estrela mais próxima da Terra, sua luz não permite que vemos outras estrelas durante o dia, mas elas estão lá. Lembra que a professora falou com você? As outras estrelas estão no mesmo lugar, só que a luz do Sol é tão forte, tão radiante, que esconde as estrelas. Por isso que quando o Sol vai embora, né, que ele se põe, vai lá para o outro lado do planeta, aí aparecem as estrelas, a lua, mas elas estão o tempo todo lá. É que o resplendor, ou seja, a luz forte do sol, faz com que ele brilha tanto que a gente não consegue ver as outras estrelas durante o dia. Por que o sol é uma fonte de energia limpa? Porque o sol ele não polui o planeta, não é? Ele não traz poluição para o nosso planeta. Já se a gente ligar o fogo, vai ter a fumaça, vai poluir, a vela o mesmo jeito, não é? Já o sol não, ele é uma fonte de luz limpa, então ele não polui o planeta. Número 6, agora você vai analisar as imagens e contornar e identificar as fontes de luz natural e artificial. O
fogo, ele é o quê? Primeiro você vai contornar, né? Que ele é uma fonte de luz. E ele é uma fogueira, então o fogo é uma fonte de luz artificial, tá bom? Por quê? Porque você que fez ele, não foi lá, não veio do sol, não é verdade? Agora já a vela também é uma fonte de luz artificial. Agora, olha aqui, ó, contorna o solzinho, ó. Contornou? Ele é o quê? Ele é uma luz natural, ele é uma fonte de luz natural, não é? Lembra? Estudamos isso também. Vamos ver um pouquinho mais? Agora, ainda aí na página 34 de vocês. Para fazer mais. Número 7. Marque com um X as frases que podem ser associadas à lua. Então, é uma fonte de luz secundária? É um objeto luminoso? Brilha no céu, pois tem luz própria? Reflete a luz que recebe do sol? Então, veja aí, marca X somente no quadradinho que se refere à lua, tá bom? Número 8. Quando não temos a luz natural, utilizamos a luz artificial de lâmpadas, que funcionam com eletricidade. Porém, pode ocorrer falta de energia elétrica. Nesses casos, apelamos para outras fontes, como as velas e as lanternas. Como as lanternas funcionam se não há luz elétrica? Responde aí para a professora. Então, pausa aí no vídeo, responde e já nós voltamos para a gente corrigir, tá bom? Então, vamos corrigir? Marque com X as frases que podem ser associadas somente para a lua. Então, lá, é uma fonte de luz secundária? Sim, ela é uma fonte de luz secundária. Ela é um objeto luminoso? Ela brilha no céu, pois tem luz própria? E ela reflete a luz que recebe do sol? Então, ela é uma fonte de luz secundária e ela reflete a luz que recebe do sol. Ela não brilha no sol porque ela tem luz própria, né? É a luz do sol que reflete nela e daí ela torna o que? Ela brilhante, né? Então, ela reflete a luz que recebe do sol. Número 8. Quando não temos a luz natural, utilizamos a luz artificial das lâmpadas, que funcionam com a eletricidade. Porém, pode ocorrer falta de energia elétrica. Nesses casos, nós apelamos para onde? Para outras fontes, não é? Como as velas e as lanternas. Como as lanternas funcionam se não há luz elétrica? Como elas funcionam? Por pilhas, não é? Então, olha lá, as lanternas podem funcionar a pilha ou a bateria. Continuando ainda aí na página 34 de vocês, ó. Responda as questões relacionadas ao Sol. Letrinha A. Que tipo de luz o Sol emite? Lembra que falamos disso? Isso. Letrinha B. Quais desses tipos de luz são prejudiciais à saúde? Também vimos na apostila. Letrinha C. Como podemos nos proteger desses tipos de luz? Também, se você olhar lá atrás, você vai achar. Letrinha D. O que a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar à saúde humana? Lembra que a Pro falou que pode ter uma doença bem severa se a gente ficar muito tempo no sol, não passar protetor, não se cuidar, principalmente no horário das 10 da manhã às 4 da tarde? Isso mesmo, então vê aí. Número 10. Ao encostar a porta de um carro que está parado na rua em dia de sol, é possível perceber que ele está bem quente. Ao entrar no carro e sentar no banco de trás, o banco parece não estar tão quente. Explique como isso é possível de acordo com o tipo de material de que são feitos. Então, lembra que a professora até falou? Se a gente deixar o carro no sol e outro carro na sombra, o que vai acontecer? Também fizemos uma experiência, lembra de colocar EVA, garrafa PET, colheres de pau, colheres de metal no sol e depois fazer essa experiência de ver quem fica mais quente, quem também deixando esses materiais na sombra, qual ficaria mais quente, qual ficaria menos quente? Então, agora é hora de você pôr em ação e responder aí. Pausa no vídeo, faça aí, depois a gente volta a corrigir. Então, vamos corrigir o exercício número 9.
Responda as questões relacionadas ao Sol. Que tipos de luz o Sol emite? O Sol emite luz visível, a luz infravermelha e a luz ultravioleta, isso mesmo. Quais desses tipos de luz são prejudiciais à saúde? A infravermelha e a ultravioleta, né? Essas daí, se utilizada demais, fica perigoso para a nossa saúde. Como podemos nos proteger desse tipo de luz? Não devemos nos expor ao sol entre as 10 e as 16 horas e passar protetor solar sempre, tá? Ainda mais quando estiver em dia bem quente. Letrinha D. O que a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar à saúde humana? Envelhecimento, queimaduras e até câncer de pele. Você sabia disso? Isso mesmo. Agora, número 10. Ao encostar na porta de um carro que está parado na rua em um dia de sol, é possível perceber que ele está bem quente. Ao entrar no carro e sentar no banco de trás, o banco parece não estar tão quente. Explique como isso é possível de acordo com o tipo de material de que são feitos. Então, olha lá, alguns materiais absorvem mais o calor e outros não. Por isso, uns esquentam mais e outros menos. Foi aquela experiência que nós fizemos lá, né? Deixar uma colher lá no sol, né? Uma colher de pau e uma colher de metal. Na sombra também deixar esses materiais. Você vai ver que a colher de pau esquentou menos e a colher de metal mais. E se você deixou ela no sol e uma na sombra, você vai ver que ela esquentou mais no sol e na sombra não tanto, né? E daí tem um desafio para você. É comum no verão usarmos roupas de cores mais claras e no inverno tons mais escuros. Isso faz diferença? Explique esse fato de acordo com o experimento que você realizou nessa atividade. Lembra que nós fizemos o experimento que a professora acabou de falar? Colocar o material no sol, outro na sombra e depois fazer essa comparação? Por exemplo, um EVA preto na sombra, um EVA preto no sol, um EVA branco na sombra, um EVA branco no sol. O que vai acontecer? Um vai ficar mais quente, outro menos, não é? Porque um está na sombra e outro está no sol. Você também vai ver que o EVA preto ficou bem mais quente do que o EVA branco. Isso acontece por quê? Porque puxa, né? Os raios solares e esquenta mais. Então, se você colocou os tons escuros, absorvem e refletem mais o calor, enquanto os tons mais claros absorvem e refletem menos o calor. Então, você acertou, tá bom? E daí tem a linha de chegada, que essa vocês vão responder, né? Vai ler aqui, Luz em nosso dia a dia. E você vai responder o que você aprendeu. Luz natural ou artificial, que você gostou de aprender? Você ficou confuso ou você não gostou? Cuidados com a saúde, vai responder o xizinho também aqui. E por que os objetos ficam quentes? Também vai colocar aqui o que você aprendeu, tá bom? E essa é uma resposta pessoal, né? Não dá para responder com vocês. E finalizou por hoje a nossa aula, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês para nós fazermos artes, ok? Beijo!